A amargura da inutilidade após uma vida de dedicação total aos filhos é uma realidade psicologicamente devastadora que muitos enfrentam, especialmente aqueles acima dos 50 anos. A complexidade das relações familiares revela que a distância, apesar de todo o amor e sacrifício, pode surgir desafiando as nossas mais profundas noções de afeto e dever. Esta situação, que provoca um questionamento doloroso sobre o percurso da vida, é um tema crucial para a saúde mental na terceira idade. Hoje, mergulharemos na história de Nadezhda Vassilievna, uma mulher cuja vida foi inteiramente dedicada ao filho, mas que se viu confrontada com uma prova inesperada, capaz de redefinir o seu destino e a própria essência da força familiar, centrada no apoio mútuo incondicional. Nadezhda Vassilievna tornou-se viúva muito cedo, uma circunstância que por si só já impunha um pesado fardo emocional e prático. O seu marido pereceu num trágico acidente de carro quando o filho, Alexei, tinha apenas 3 anos. Naquele dia, ela fez uma promessa solene e inabalável. Faria tudo o que estivesse ao seu alcance para que o seu filho não sentisse a falta de nada, para que tivesse uma vida plena, apesar da ausência paterna. Esta promessa tornou-se o pilar da sua existência, moldando cada decisão e cada esforço. Para cumprir esta vasta tarefa, Nadezhda Vassilievna acumulou vários empregos. Aceitou turnos noturnos extenuantes e trabalhou incansavelmente, lutando sem descanso para assegurar um futuro digno para o seu filho. A privação pessoal era constante. Ela abdicou de prazeres, de descanso e de qualquer aspiração individual, vivendo para um único objetivo central: ver Alexei tornar-se um homem feliz e realizado. Cada novo dia para Nadezhda começava com o cuidado e a atenção dedicados ao seu filho. Preparava suas refeições favoritas, o que ia além de uma simples tarefa culinária, representando um ato de amor e nutrição. Ajudava nos estudos, investindo tempo e energia na sua educação e desenvolvimento intelectual. E, crucialmente, encontrava sempre tempo para ouvir as suas ansiedades e preocupações, oferecendo um porto seguro emocional. Quando Alexei foi admitido numa universidade de prestígio, o seu orgulho foi imenso. Uma profunda validação de todos os seus sacrifícios. Apesar da fadiga acumulada e dos anos que passavam, ela continuou a trabalhar, sustentando financeiramente, uma necessidade vital para a conclusão dos seus estudos. Mesmo nas situações mais difíceis, ela nunca se queixava, pois a sua resiliência era alimentada por um amor incondicional. Para Alexei, ela estava disposta a tudo, e esta dedicação forjou a sua identidade e propósito. Os anos implacáveis voaram. Alexei terminou seus estudos com brilhantismo, o que encheu Nadezhda de uma alegria profunda e justificada. Rapidamente, encontrou um excelente trabalho e construiu uma carreira florescente, exatamente como a sua mãe havia sonhado. Para Nadezhda Vassilievna, este era o culminar de todos os seus sonhos e esforços, a materialização de uma vida de sacrifícios. Ela acreditava firmemente que, com as dificuldades superadas, uma velhice tranquila e serena a esperava, rodeada pelo afeto da sua família. Alexei casou-se e a sua vida parecia perfeita, um quadro de felicidade e estabilidade. Nadezhda naturalmente esperava que ele a visitasse com mais frequência, que as risadas de crianças, os seus netos, ressoassem novamente na casa, preenchendo o vazio. No entanto, as coisas não se desenrolaram como ela imaginara. Progressivamente, o seu filho começou a distanciar-se, um processo subtil, mas doloroso para a mente de uma mãe. Inicialmente, os telefonemas tornaram-se mais raros, e depois as visitas reduziram-se a poucas vezes por ano. Em cada encontro, Alexei parecia cada vez mais ocupado, dedicando menos tempo e atenção à sua mãe, o que provocava uma crescente angústia em Nadezhda Vassilievna. Ela tentava incessantemente compreender a razão deste afastamento, mas o medo de colocar a pergunta diretamente, de confrontar uma verdade dolorosa, paralisava-a. Um dia ela decidiu ligar-lhe, mas uma voz fria e impessoal respondeu: "Mãe, estou numa reunião, falamos mais tarde." Este mais tarde estendeu-se por um mês inteiro, um período de tormento e incerteza para Nadezhda. Quando Alexei finalmente apareceu, a sua visita esteve longe de ser o reencontro caloroso que ela esperava. Em vez de um abraço afetuoso, ele entregou-lhe um folheto com a inscrição: "Casa de repouso, conforto e cuidado." Foi assim que começou uma viragem abrupta e cruel na sua relação, um golpe terrível que abalou Nadezhda Vassilievna até o mais profundo do seu ser, desencadeando uma cascata de dor e desilusão que afeta profundamente o bem-estar psicológico em idade avançada.
As palavras de Alexei sobre a casa de repouso ressoaram com uma segurança tão fria e calculada que Nadezhda Vassilievna não teve a menor dúvida. Ele falava a sério. Sentiu todo o seu ser contrair-se de dor e decepção, uma resposta fisiológica e emocional avassaladora, onde a mente processa a traição como uma ameaça existencial. A dor aguda no peito, a taquicardia e a sensação de vazio são manifestações físicas do trauma psicológico. Na véspera, ainda lhe parecia que este filho, por quem ela havia sacrificado a vida, estaria sempre ao seu lado, um pilar de apoio e afeto. Mas agora, um estranho, frio e distante estava diante dela, com uma linguagem corporal que expressava rejeição. "Queres pôr-me numa casa de repouso?" perguntou ela com a voz tremendo, um esforço colossal para disfarçar as emoções avassaladoras que a invadiam, a fim de manter uma aparência de dignidade. Alexei desviou o olhar, evitando o contato visual direto, um sinal clássico de desconforto e culpa. Como que para se justificar, respondeu: "Mãe, é para o teu bem. A Nastya e eu temos muito que fazer neste momento. As crianças exigem atenção. Lá, profissionais cuidarão de ti." Cada uma das suas palavras era como um punhal, uma tentativa clara de se livrar dela o mais depressa possível, deixando feridas profundas no seu coração e na sua autoestima, que minavam a sua saúde emocional. Nadezhda tentava, desesperadamente, compreender em que momento a sua relação havia descarrilado. Antigamente tão próximos, um abismo de incompreensão e frieza os separava agora. Um vazio que parecia intransponível e que gerava uma profunda sensação de abandono, um dos maiores fatores de risco para a depressão em idosos. Após esta conversa devastadora, Alexei praticamente desapareceu da vida de Nadezhda. Os telefonemas tornaram-se raros e breves, as trocas formais e desprovidas de qualquer calor humano, o que intensificava o sentimento de solidão e rejeição. Nadezhda Vassilievna resistia a acreditar que o seu filho se tornara indiferente à sua existência, mas esta ideia persistia, corroendo a sua paz mental e provocando insônias e ansiedade. Um dia ela tentou novamente ligar-lhe, mas o telefone estava desligado, um silêncio que amplificava o seu desespero. Decidiu então contactar a sua mulher Nastya, que respondeu friamente e com distância: "Alexei não está na cidade, ele ligar-te-á quando regressar." Estas palavras, proferidas com uma entonação que denotava desinteresse, só fizeram amplificar a sua angústia, transformando a incerteza em tormento. Ela não conseguia compreender o que estava a acontecer ao seu filho. Por que se afastara tanto? Por que se tornara tão estranho, tão alheio? Nadezhda Vassilievna repensava incessantemente naquele dia em que Alexei lhe trouxera o folheto da casa de repouso. Procurava naquele gesto o mínimo vestígio de solicitude ou carinho, mas apenas encontrava um sentimento avassalador de abandono e inutilidade, que minava a sua autoestima e o seu sentido de propósito. Alguns dias após a sua última conversa, encontrou uma carta na sua caixa de correio. O envelope era simples, sem endereço de remetente, o que aumentava a aura de mistério e apreensão. No interior, uma fotografia da sua antiga casa e uma breve nota: "Mãe, perdoa-me." Estas poucas palavras, enigmáticas e carregadas de um peso invisível, fizeram o seu mundo desabar, provocando um choque emocional profundo. Nadezhda Vassilievna releu a nota várias vezes, procurando um sentido oculto, uma mensagem secreta que pudesse decifrar. "Mãe, perdoa-me." O que poderia significar? A sua mente trabalhava incessantemente, numa tentativa de dar sentido a estas palavras, mas a ansiedade dificultava a clareza cognitiva. Ela fixava a fotografia da sua velha casa, o local onde passara os seus melhores momentos com Alexei, as memórias felizes contrastando dolorosamente com a realidade atual. Por que ele se lembraria daquela casa vendida há anos, se agora parecia tão distante? A inquietação crescia de dia para dia, uma carga emocional que se manifestava em palpitações e falta de ar. Tentava contactar o filho, mas todos os telefones permaneciam desligados, um silêncio que era ensurdecedor e que reforçava a sua sensação de impotência. As suas tentativas de contactar a sua mulher Nastya não levaram a nada. Nastya respondia brevemente sem entusiasmo, com um tom de voz que revelava uma total indiferença. "Ele ligar-lhe-á quando regressar." A sua voz era apática, como se a angústia da velha mulher não a preocupasse minimamente, o que aumentava a sensação de isolamento de Nadezhda. O tempo estendia-se dolorosamente, cada hora uma eternidade de incerteza. Cada dia, Nadezhda Vassilievna percorria o seu apartamento, com a fotografia na mão, os seus passos ecoando o seu desespero.
O que teria acontecido ao seu filho? Por que desaparecera, deixando apenas aquela estranha carta? Era insuportável permanecer na ignorância, e ela não podia mais contentar-se em esperar passivamente. A necessidade de agir, de encontrar respostas, tornava-se uma força motriz irresistível. Nadezhda Vassilievna decidiu então procurar Ivan Petrovich, um velho amigo da família que sempre estivera presente nos momentos difíceis. Talvez ele soubesse alguma coisa, ou pudesse pelo menos aconselhá-la, oferecendo uma perspectiva externa necessária para sua estabilidade emocional. Foi com ansiedade palpável que ela discou o número. Olá, Ivan Petrovich. A sua voz tremia de emoção, refletindo a tensão acumulada. Uma curta pausa seguiu-se do outro lado da linha, pontuada por um leve suspiro de Ivan. Nadezhda, é melhor que venha à minha casa. Precisamos de falar. As palavras do seu amigo, proferidas com uma gravidade contida, só fizeram aumentar a sua angústia, transformando a incerteza em medo. Sem perder um instante, Nadezhda Vassilievna preparou-se e 1 hora depois estava à porta de Ivan Petrovich. Ele recebeu-a com uma gravidade incomum, uma expressão que contrastava fortemente com o seu habitual bom humor. Dantes alegre e cheio de vida, o seu rosto expressava agora uma profunda preocupação, um espelho da seriedade da situação. Sente-se, Nadezhda. Serei direto, começou ele após um curto silêncio, a voz carregada de peso. Ao ouvir o seu relato, ela não podia acreditar nos seus próprios ouvidos. Alexei estava a enfrentar problemas financeiros gravíssimos, uma catástrofe que abalava a sua vida e a da sua família. A sua empresa tinha colapsado, ele estava coberto de dívidas e os seus credores perseguiam-no implacavelmente, exercendo uma pressão psicológica insuportável. Para não colocar a sua família em perigo e, crucialmente, para não preocupar a sua mãe, ele havia tomado a difícil decisão de desaparecer, esperando conseguir resolver tudo sozinho. Contudo, parecia que não o conseguira, e aquela carta era, de certa forma, uma despedida desesperada. Ivan Petrovich suspirou e acrescentou com a voz embargada. Ele pediu para não incomodar ninguém, especialmente a si. Disse que não queria que se preocupasse. Esta revelação trouxe uma compreensão dolorosa e uma nova camada de ansiedade para Nadezhda. Nadezhda Vassilievna permaneceu sentada por um longo momento, em silêncio, digerindo a informação avassaladora que acabara de receber. O seu coração apertava-se de dor por aquele filho que sempre lhe parecera tão forte e seguro de si, mas que agora estava em profunda necessidade de ajuda, mesmo que não o admitisse abertamente. Compreendia com uma clareza dolorosa que, ao permanecer sozinho, Alexei corria o risco iminente de perder toda a esperança, de sucumbir ao desespero que corroía a sua força de vontade e a sua capacidade de resolução de problemas. Obrigada, Ivan Petrovich, disse ela suavemente, levantando-se. Nos seus olhos já não havia medo, mas sim uma firme intenção de agir, uma determinação que reativava sua mente e o seu corpo para o combate. Ela não podia, em hipótese alguma, abandonar o seu filho, independentemente da sua idade ou das circunstâncias. Nadezhda Vassilievna decidiu que faria todo o possível para ajudar Alexei a superar esta crise, mobilizando todos os seus recursos emocionais e materiais. No dia seguinte, foi buscar as economias que guardara para os dias difíceis, um fundo de reserva que representava anos de trabalho e sacrifício. Se este dia crítico tinha chegado, era o momento de as utilizar. O seu objetivo não era apenas ajudar o filho materialmente, mas mais profundamente, devolver-lhe a confiança em si mesmo, restaurar a sua autoestima e o seu sentido de agência. Foi assim que começaram as ações determinadas de uma mãe para resgatar o seu filho, um exemplo de resiliência e amor incondicional que fortalece os laços familiares e a saúde psicológica de ambos. No dia seguinte, com uma determinação inabalável, Nadezhda Vassilievna dirigiu-se ao banco para levantar todas as suas economias. Esperou longamente na fila, apertando nas mãos uma velha carteira de couro onde guardava os seus documentos, um objeto que simbolizava uma vida de frugalidade e preparação para o futuro. Os seus pensamentos estavam exclusivamente voltados para uma única questão premente: como ajudar o seu filho em aflição, como resgatá-lo da espiral de desespero. Quando chegou ao balcão, a conselheira, com um olhar atento e profissional, perguntou-lhe: "Tem a certeza de que deseja levantar a totalidade da quantia?" Ela acenou com a cabeça, confirmando a sua intenção, mas ouviu, para sua surpresa, uma informação inesperada. "A senhora tem outra conta poupança. Foi aberta há 5 anos."
Nadejda ficou visivelmente surpreendida, pois tinha certeza de nunca ter aberto uma conta adicional. Após uma rápida verificação, confirmou-se que esta conta havia sido aberta por Alexei. O dinheiro tinha sido poupado especialmente para ela, em caso de imprevistos, uma prova tangível do seu cuidado e amor filial. Esta notícia emocionou-a até as lágrimas, provocando uma descarga de emoções que aliviou a tensão acumulada. Apesar dos seus próprios problemas e das suas dificuldades, o seu filho tinha pensado no seu futuro, numa demonstração de afeto que contrariava a sua frieza recente. Então ele preocupou-se comigo durante todo este tempo, pensou ela, sentindo um renovado acesso de força, uma injeção de esperança e propósito que a impulsionou. Levantou o dinheiro de ambas as contas e dirigiu-se com passos firmes e um coração cheio de renovada esperança para a modesta casa do seu filho, decidida a agir sem esperar mais. Quando ela apareceu à porta, Alexei ficou visivelmente surpreso e desamparado, a sua expressão revelando uma mistura de choque e vulnerabilidade. "Mãe, por que estás aqui?", perguntou ele, tentando, sem sucesso, dissimular as suas emoções conflitantes, a vergonha e o alívio. Mas Nadejda Vassilievna respondeu com uma firmeza calma e resoluta, a sua voz um pilar de apoio. "Sei que tens problemas e estou aqui para te ajudar. Não estás sozinho." Esta afirmação direta e empática foi um bálsamo para o espírito atormentado de Alexei. Ele permaneceu em silêncio por um longo momento, o peso da confissão a pairar no ar, antes de finalmente abrir o coração e confessar tudo à sua mãe, contou. Como a sua empresa havia colapsado devido a um contrato desastroso, como os credores o haviam ameaçado, provocando um medo constante e paralisante. Explicou como tentara sair da situação sozinho, para não ser um fardo para ninguém, especialmente para ela. Nadejda Vassilievna ouviu-o com uma compaixão profunda, mas sem qualquer tom de reprovação, o que era crucial para que Alexei se sentisse seguro para partilhar a sua vulnerabilidade. Ela sabia que ele não precisava de piedade, mas sim de apoio incondicional e prático. "Agora, vamos resolver isto juntos", disse ela com firmeza, a sua voz infundindo coragem. Estas palavras foram um verdadeiro ponto de viragem para Alexei, um momento de libertação e de esperança renovada. Foi assim que começou a reconstrução da sua vida, onde o amor inabalável e a sabedoria perspicaz de uma mãe desempenharam um papel fundamental, reestruturando a sua saúde mental e o seu futuro. A partir daquele momento, a vida de Alexei começou lentamente a regressar à normalidade, um processo gradual de recuperação e estabilização. Por insistência da sua mãe, regressaram à sua cidade natal, o local onde tudo havia começado, um retorno às raízes que ofereciam um sentido de segurança e pertencimento. Nadejda Vassilievna sabia que ali tinham velhos amigos que poderiam apoiar o seu filho, um recurso social vital para sua recuperação. A primeira coisa que ela fez foi organizar um encontro com um advogado, um especialista que os ajudou a elaborar um plano de reestruturação das dívidas, fornecendo um caminho claro e estruturado para a solução dos problemas financeiros. Alexei inicialmente duvidava da possibilidade de recuperação, pois o trauma financeiro gerava ceticismo e medo. Mas a sua mãe estava resoluta em não baixar os braços, a sua determinação servindo de âncora para o filho. Ivan Petrovich, o velho amigo da família, ofereceu a Alexei um trabalho numa das suas empresas, uma oportunidade crucial para que ele pudesse recomeçar a ganhar a vida e reconstruir a sua reputação. Alexei aceitou com gratidão e mergulhou de corpo e alma no trabalho, canalizando a sua energia para a reconstrução. No início foi difícil. As dívidas ainda pesavam sobre ele, uma carga psicológica constante, e ele precisava de reconquistar a confiança das pessoas, um processo que exigia tempo e persistência. Mas a sua mãe estava sempre lá, encorajando-o com as suas palavras sábias e lembrando-lhe que mesmo os tempos mais sombrios podem ser superados se não se desistir, uma mensagem poderosa de resiliência. Cada dia, Alexei sentia que, apesar da fadiga física, a esperança de reencontrar a estabilidade renascia nele, assim como a determinação de nunca mais desiludir aqueles que acreditavam nele. Alguns meses depois, já podia falar com segurança dos seus modestos, mas significativos sucessos, um testemunho do seu progresso e da eficácia do apoio materno. Um ano passou e Alexei conseguiu reembolsar a maior parte das suas dívidas, um feito que trouxe um imenso alívio e uma renovada sensação de controle sobre a sua vida.
Uma noite, ao regressar a casa, abraçou a sua mãe com profunda gratidão e disse-lhe, com a voz embargada pela emoção: "Mãe, sem ti, eu nunca teria conseguido." Nadezhda Vassilievna limitou-se a sorrir, olhando para o seu filho com orgulho, sentindo que tudo estava finalmente a voltar ao normal e que uma vida tranquila e serena os esperava, um merecido descanso após a tempestade. Contudo, um dia visitantes inesperados apareceram em casa de Alexei. Eram os homens a quem ele ainda devia uma soma considerável de dinheiro, e a sua presença trouxe de volta a tensão e o medo. Eles apresentaram-lhe um ultimato, proferido com uma frieza calculista. Ou ele pagava o resto da dívida no prazo de um mês, ou eles tomariam seu apartamento. Tal como um golpe de trovão em céu sereno, esta ameaça fez renascer a medo e a incerteza que Alexei havia tão duramente tentado superar, desencadeando novamente uma resposta de estresse, fisiológico e psicológico, com o coração a acelerar e a mente a entrar em pânico. Alexei permaneceu em silêncio, tentando medir a gravidade da situação, o seu cérebro a processar a ameaça iminente de perder o seu lar. A ideia de ficar sem o seu apartamento desestabilizou profundamente e ele parecia completamente perdido, a sua mente turva pela ansiedade. "Eu estava apenas a começar a recuperar. Por que tudo está a desabar novamente?" murmurou ele, com a cabeça baixa, expressando o desespero de um revés inesperado. Nadezhda Vassilievna via o seu filho novamente à beira do desespero, uma imagem dolorosa que a impulsionou à ação. Mas em vez de ceder ao medo, ela decidiu agir com uma determinação inabalável. "Vamos superar isto", disse ela com firmeza, olhando-o diretamente nos olhos, uma comunicação não verbal de força e convicção. A sua voz era calma e segura, como se aqueles homens e as suas ameaças não pudessem nada contra eles, transmitindo uma sensação de controle e resiliência. Ela sabia que o essencial era manter a fé e impedir que Alexei sucumbisse à escuridão do desespero, um esforço crucial para sua saúde mental. Toda a noite, Nadezhda Vassilievna refletiu sobre uma solução, a sua mente trabalhando ativamente para encontrar um caminho. Passou em revista todas as opções possíveis. Pedir novamente ajuda a conhecidos, encontrar pequenos trabalhos para complementar o rendimento, vender o que já não era necessário, tudo para garantir a sobrevivência e a estabilidade. O seu coração apertava-se de dor pelo seu filho, mas não havia questão de recuar. A sua determinação era mais forte do que qualquer medo. Na manhã seguinte, Nadezhda Vassilievna insistiu em encontrar-se com os credores, apesar da resistência inicial de Alexei. "Não deves enfrentar isso sozinho. Recomeçaremos tudo juntos", disse ela, reforçando a ideia de união e apoio incondicional. Diante de 3 homens com olhares frios e impessoais, Alexei parecia tenso, a sua linguagem corporal revelando nervosismo e vulnerabilidade, enquanto Nadezhda Vassilievna mantinha uma calma absoluta, um pilar de força e compostura. "Não viemos de mãos vazias", começou ela com segurança, a sua voz firme e cheia de autoridade. "Temos uma parte da quantia e propomos reestruturar o resto da dívida." Os homens trocaram um olhar, avaliando a proposta, e depois um deles perguntou com um ligeiro tom de desprezo: "E por que deveríamos fazer-vos este favor?" Nadezhda Vassilievna fez uma pausa estratégica, deixando as suas palavras ecoarem, e respondeu com uma lógica irrefutável: "Porque, caso contrário, não obterão nada." Esta certeza na sua voz, esta demonstração de inteligência emocional e negocial, fê-los refletir profundamente. Após uma breve discussão, o líder do grupo declarou: "Muito bem, tem 3 meses. Se a dívida não for paga até lá, não terão mais nada." O ultimato foi dado, e a batalha contra o tempo começou, mas com uma nova esperança. Estes 3 meses foram o período mais difícil das suas vidas, uma prova de resistência física e psicológica. Alexei trabalhou incansavelmente, aproveitando a mínima oportunidade para ganhar dinheiro, a sua energia direcionada para um objetivo claro. Ele regressava tarde, exausto, com o corpo dorido e a mente fadigada. Mas cada noite a sua mãe acolhia-o com um jantar quente e palavras de conforto, um bálsamo para o seu espírito. Nadezhda Vassilievna, por seu lado, não permaneceu inativa. Ela contactou parentes distantes, o seu velho amigo Ivan Petrovich, e até mesmo pessoas que não via há muito tempo, mobilizando uma vasta rede de apoio social. Alguns ofereceram uma pequena ajuda financeira, um gesto de solidariedade que fazia diferença. Outros encontraram trabalho adicional para Alexei, ampliando as suas oportunidades de rendimento.
Ela também vendeu parte dos objetos que já não tinham grande valor sentimental para ela, compreendendo que o mais importante era manter um teto sobre as suas cabeças, priorizando a segurança e a estabilidade. A tensão aumentava de dia para dia, mas Alexei não baixava os braços, inspirado pela força inabalável e pela determinação indomável da sua mãe. Nos momentos de desespero, quando a sua mente ameaçava sucumbir à pressão, ele lembrava-se das suas palavras. Tu não estás sozinho, vamos superar isto. Esta frase tornou-se um mantra, um porto seguro cognitivo que o ajudava a reerguer-se e a seguir em frente, reforçando a sua resiliência mental e emocional. Finalmente, o dia do último pagamento chegou, carregado de uma mistura de nervosismo e esperança. Alexei estava visivelmente ansioso, mas esforçava-se para esconder as suas emoções. Nadezhda Vassilievna, pelo contrário, parecia calma, embora o seu coração batesse forte de ansiedade, uma emoção silenciosa. Entraram no escritório dos credores com a quantia final. Alexei entregou o dinheiro e, após uma breve e minuciosa verificação, os credores assinaram os documentos que atestavam o reembolso completo da dívida. Naquele instante, Alexei sentiu um alívio imenso, uma descarga de adrenalina e uma sensação de libertação que o inundaram, libertando-o do peso que carregava há tanto tempo. Ao sair do escritório, Alexei parou, olhou para sua mãe e disse com a voz embargada pela emoção e os olhos marejados: Tu salvaste-me, mãe. Não apenas financeiramente. Tu ensinaste-me a nunca abandonar, mesmo quando tudo parece perdido, a encontrar força onde não pensava que existia. Nadezhda Vassilievna sorriu e, apertando o filho nos braços com um amor profundo e reconfortante, respondeu: E tu salvaste-me, Alexei. Deste-me uma razão para viver e para lutar, para encontrar um propósito renovado. Esta troca de palavras carregada de significado selou a sua união e aprofundou o seu vínculo, reafirmando o poder do amor familiar. A história de Nadezhda Vassilievna e do seu filho Alexei demonstra que, mesmo nos momentos mais sombrios da vida, o essencial é nunca baixar os braços. Existem momentos em que tudo parece desabar sem uma saída aparente, e é precisamente aí que o apoio incondicional dos entes queridos pode tornar-se a boia de salvação que nos mantém à tona, essencial para a saúde mental e a resiliência humana. A verdadeira força de uma família não reside apenas nos sacrifícios individuais, mas na vontade inabalável de se ajudar mutuamente, de forma ativa e presente. A confiança e a atenção recíprocas permitem superar os maiores obstáculos, reforçando os laços emocionais e a capacidade de enfrentar adversidades. Alexei compreendeu, através desta dolorosa experiência, que o verdadeiro pilar da vida não é o dinheiro ou o estatuto social, mas sim o amor incondicional e o apoio genuíno daqueles que sempre estiveram lá, os pilares da sua existência. Esta história serve como um poderoso lembrete de que a família não é um lugar onde se exige ou se prova algo, mas sim um refúgio de compreensão, calor e aceitação, um santuário emocional que nutre a alma. Por vezes, os filhos podem afastar-se dos seus pais, movidos por circunstâncias ou por uma visão distorcida da independência, mas o verdadeiro laço nunca se perde enquanto houver o desejo ativo de ouvir e de se apoiar mutuamente. É crucial que os pais se lembrem que a sua força reside na sabedoria e na experiência que podem transmitir, um legado inestimável, e que os filhos se recordem que os seus pais não são um fardo, mas sim aqueles que estão sempre prontos para ajudar, se lhes for dada a oportunidade. A família não é composta por pessoas perfeitas, mas por pessoas que estão prontas para lutar umas pelas outras em todas as circunstâncias, com as suas imperfeições e qualidades. A história de Nadezhda e Alexei é um poderoso testemunho de que o amor, a confiança e o apoio mútuo são mais fortes do que todas as adversidades da vida, independentemente da sua magnitude. Porque a verdadeira força de uma família reside na sua unidade inquebrável. E enquanto tivermos alguém que acredita em nós, teremos sempre uma chance. Vamos começar, é difícil que não possa parecer, encontrar uma renovada esperança e pronto.